Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje a gente vai comentar sobre as aplicações dos princípios da óptica geométrica. E são alguns casos bem simples, como por exemplo da câmara escura. Porque o exemplo da câmara escura é um exemplo que fundamenta a utilização das câmeras fotográficas. Então, por exemplo, olha só, aqui eu tenho um objeto, que esse objeto é luminoso, uma fonte de luz primária, ok? Então esse objeto, ele está de frente para essa câmara escura aqui. Então o que acontece? Devido a isso, vai se formar uma imagem deste objeto aqui dentro dessa câmera. Vamos ver como é que se forma essa imagem, olha só. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. E eu vou pegar esses pontos, o raio luminoso emitido por esses pontos aqui, que passa por dentro desse orifício. E aí vai ficar, por exemplo, assim. Então, aqui eu tenho o raio luminoso que passa por B e entra aqui no orifício, ou seja, ilumina este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B', e aqui está, por exemplo, o raio luminoso que é emitido pelo ponto A e ilumina aquele ponto ali que eu demonstro para vocês agora, que eu vou chamar de ponto A'. Ok? E aí o que ocorre, pessoal? Ocorre que aqui nós teremos a formação da imagem. Repare, o ponto A não era a extremidade superior aqui do objeto luminoso? Então a extremidade superior da imagem vai estar formada no ponto A. Aqui, ó, nós não temos a extremidade inferior, o ponto B, iluminando aquela região lá? Então ali vai ser a parte inferior da imagem. Ou seja, a nossa imagem tem esse formato. Ok? Então, o objeto produz aqui dentro uma imagem menor e invertida. E se você notar, se observar aqui comigo, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, de P. Não, P não. Vou chamar aqui de ponto S, por exemplo. Esse ponto bem aqui, ó, vou chamar de ponto S, tá bom? E o que se nota, né, já que a gente está utilizando os princípios da óptica geométrica, a gente pode utilizar a geometria para relacionar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Como? Esses dois sendo paralelos e a gente observando que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice por esse aqui, então esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, nós temos que o triângulo ABS é semelhante ao triângulo A', B' e S. Assim sendo, se eles são semelhantes, então eu posso montar aqui uma proporção e assim relacionar os lados aqui desses triângulos. Ou seja, eu posso dizer que o tamanho I está para o tamanho O, assim como o P', que é a altura desse triângulo, do triângulo A', B'. Deixa eu trocar aqui para ficar mais didaticamente falando correto. Então, o triângulo ABS tem O está para I, assim como, bom, a altura do triângulo ABS é P. Então, ó, P, a altura do triângulo A'B'S é o P'. E aqui nós montamos a nossa relação
entre o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, ok? E aí, vamos ao próximo quadro para a gente poder falar do próximo exemplo de aplicação da óptica geométrica. Bom, então continuando as aplicações, vamos falar mais uma vez da sombra. Nós já comentamos o que é sombra, porém, né, relembrando, região que não recebe luz. Então, agora eu vou utilizar o conceito de sombra para relacionar as alturas Hzão e Hzinho, e Hzinho de dois objetos distintos, sendo Hzão o objeto maior e o Hzinho um objeto menor. Então, por exemplo, olha só. Bom, num determinado horário do dia, esse objeto Hzão, por exemplo, pode ser um prédio, ele é iluminado pelo Sol, que está muito, muito, muito distante da gente. Bom, então esse aqui é o primeiro raio luminoso que passa pelo objeto Hzão. Ok? E devido ao fato do Sol estar muito distante de nós, os raios que chegam à Terra, eles são praticamente paralelos. Então, o que ocorre? Ocorre que, se eu traçar o primeiro raio luminoso que passa pelo objeto Hzinho, vai ficar assim, ó. Então, o primeiro raio luminoso que passa pelo objeto Hzinho é esse aqui. Ok? E sabe-se que eles são paralelos. Tá ok? E aí, o que ocorre? Ocorre que, se você observar aqui comigo, nós temos aqui dois triângulos, que eu vou chamar aqui de A, B e C. E aqui, o triângulo, os pontos D, E e F. E note, esses triângulos, eles são semelhantes, porque se esses dois raios eles são paralelos, observe aqui, ó, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Bom, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse. Mas onde é que está a sombra? Está aqui, ó, que é a região que não recebe luz. Então, eu vou chamar essa sombra aqui de SHzão, e aqui eu vou chamar essa sombra aqui de SHzinho, sombra do Hzinho. Tá ok? E se você observar comigo, esses triângulos são semelhantes. Então, o triângulo ABC, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, semelhante ao triângulo DEF. Bom, se são semelhantes, os lados, a gente pode dizer que os lados são proporcionais. Então, ó, aqui está a proporção montada. E uma vez que a proporção está montada, vamos lá. Do triângulo ABC, nós temos que Hzão está para SH, que é a sombra do objeto maior. Assim como triângulo DEF, bom, Hzinho está para SHzinho. E aí, nós temos aqui uma relação que pode ser utilizada quando os objetos têm determinadas alturas distintas, ok? Então, eu te convido a ir ao próximo quadro para que a gente possa analisar agora a penumbra. Bom, e o que é penumbra? Penumbra é uma região que é parcialmente iluminada. E aí, para mostrar para você como é que isso funciona, eu tenho aqui uma fonte F, uma fonte extensa. Observa que a dimensão da fonte é relevante e é comparável à dimensão do objeto opaco, que está aqui na frente dessa fonte, entre a fonte e um anteparo, que novamente pode ser uma parede. Aqui está, ó. Observe o seguinte. Eu vou pegar o primeiro raio
luminoso que passa por esse objeto quando ele incide a partir do ponto A e B. Então, por exemplo, aqui está o primeiro raio luminoso. Aqui está o primeiro raio luminoso emitido por A, que passa pelo objeto opaco. Aqui nós temos outro raio luminoso, que é emitido por A, que passa pelo objeto opaco. Aqui nós temos o primeiro raio luminoso de B, emitido por B, que passa pelo objeto. Aqui apareceu uma relação que parece que eles são paralelos, mas não importa, né? Não necessariamente precisam ser paralelos. Aqui está o outro raio luminoso que é emitido do ponto B, do ponto luminoso B, e passa pelo objeto opaco. E aí, eu quero que você observe comigo que existem 3 regiões. Uma região na qual não chega luz. Essa região você já conhece, é a sombra. Então aqui forma-se uma sombra. Nessa região que aqui está, que eu estou colocando como rosa, é uma região que chega um pouco de luz. E essa região rosa que chega um pouco de luz é exatamente a nossa penumbra. Então, penumbra. Então, a região rosa é a nossa penumbra. E esta região verde aqui, ó, esta região verde é a região que vão chegar os raios luminosos de qualquer parte dessa fonte extensa. Ou seja, é a parte que é iluminada, que eu vou aqui abreviar, é a região iluminada, ok? Então, sombra, penumbra, que é uma região parcialmente iluminada, e a região iluminada se formam nesse nosso desenho aqui, ok? Então, pessoal, são as 3 aplicações que eu gostaria que vocês conhecessem neste momento. Pessoal, me despeço de vocês, com um grande abraço e até a próxima.